A Copa do Nordeste, gente, teve a última rodada do Grupo B. O Grupo A já tinha encerrado, mas o Grupo B teve a última rodada nesse sábado. E vamos falar dos jogos e dos duelos das oitavas de final. Já agradeço a presença de todo mundo aqui na nossa live ou no nosso canal de cortes. Se inscreve aqui para dar uma forcinha pra gente e acompanha também todos os nossos perfis e canais. Link na descrição para todo mundo. Deixa o like também ou no vídeo ou na live, onde você estiver acompanhando. Dá essa forcinha pra gente. E vamos lá falar do Grupo B da Copa do Nordeste, que teve o encerramento aí da sua fase de grupos aí também. E a gente teve apenas uma troca de posições, que foi o Ceará ultrapassando a equipe do Confiança. Quais foram os resultados? O CSA venceu fora de casa a equipe do América de Natal com mais um gol do Thiago Marques, artilheiro do CSA no ano, embora na Copa do Nordeste o artilheiro do CSA seja o Igor Bahia, né? O Cachoeira tem 3 gols. Acho que o Thiago Marques tem... Achei que ele tinha 3, mas ele tem 2, né? O Thiago Marques. Enfim. Tá aí também fazendo seu golzinho importante aí o Thiago Marques. Se não é esse 1-0, o time do CSA tinha ficado na terceira colocação, né? Porque o Ceará iria ultrapassar o time do CSA. E garantiu essa colocação. O Bahia venceu a equipe do Náutico, garantiu a primeira colocação e teve o resultado indigesto de cair no confronto diretamente contra o Fortaleza, outro time de Série A. Que presente, né, para o melhor colocado do Grupo B, né? Mas, enfim, acho que todo mundo do Grupo B estava mirando aí essa segunda colocação, porque enfrentaria um adversário de menor expressão, digamos assim, que é o Ferroviário. Qualquer outra posição você enfrentaria um time de Série A. Fortaleza, Ceará ou Vitória. Não, Fortaleza, Sport ou Vitória, né? Perdão. Mas, enfim, segunda posição que ficou aí com a equipe do CSA vai jogar em casa contra o Ferroviário. Bahia joga em casa contra o Fortaleza, né? O Confiança empatou com o Juazeirense, perdeu a posição para o Ceará, ficou em quarto, porque o Ceará ganhou do Sampaio Corrêa de virada e ganhou essa posição. Então, quais são os confrontos? Os confrontos já estão garantidos aqui, né? Quartas de final, então, com o chaveamento também definido. Vitória enfrenta a equipe do Confiança, primeiro colocado do A contra o quarto colocado do B. No outro confronto, dessa mesmo chaveamento, o segundo colocado do B contra o terceiro do A, CSA e Ferroviário. Primeiro colocado do B contra o quarto colocado do A, Bahia e Fortaleza. Segundo colocado do A, terceiro colocado do B, Sport e Ceará. Se enfrentando mais uma vez Sport e Ceará, né? E aí podem até repetir a mesma sequência de confrontos do ano passado, né? Onde Sport jogou contra o Ceará, eliminou o Ceará e depois caiu contra o Fortaleza. Então pode até repetir essa mesma sequência, mas vamos ver como é que estão aí, né? Hoje, gente, meus palpites são... pra falar a verdade aqui, cara, eu acho que, claro, o Vitória pra mim é favorito contra a equipe do Confiança, né? CSA e Ferroviário. Cara, o CSA, eu não gosto de falar isso, né? Porque me parece, toda vez que eu falo isso, me parece que eu tô sendo arrogante, né? Ou clubista. Mas o CSA tem um favoritismo contra a equipe do Ferroviário, né? É claro que não pode o time do CSA entrar em campo com o favoritismo debaixo do braço. Tem que jogar o 11 contra 11 e jogar pra ganhar o seu jogo, né? Não dá chance para o time do Ferroviário. Se entrar achando que é o favorito, não sei o que, com salto alto, tudo ali, vai perder do Ferroviário. Eu garanto. Tem que entrar, jogar com sangue no olho, certo? Não pode entrar achando, pô, Ferroviário, quarta divisão, tal, não sei o que. Calma lá. Ferroviário é um time bom, um time competitivo, um time arrumado, e o CSA não pode dar brecha, não. Tem que jogar para ganhar. Dentro de casa ali, usar a força do seu torcedor, sufocar o time Ferroviário. Tá ligado? Bahia e Fortaleza, pra mim, o favorito é o Bahia. O Bahia que tá na parte de cima da tabela de classificação. O Fortaleza tá na zona do rebaixamento. E o Sport contra o Ceará, pela a fase atual da equipe do Sport, o time do Ceará é favorito mesmo jogando fora de casa. O time do Sport é o último colocado lá do Campeonato Brasileiro, né? E o time do Ceará tá bem colocado no Campeonato Brasileiro também. Fez uma boa arrancada lá no início. Então acho que aqui o único visitante favorito seria o próprio Ceará, certo?
E tem outro ponto. A Copa do Nordeste encerrou seu período de inscrição de novos jogadores. Então, mesmo que, por exemplo, os times contratem diversos jogadores aí, contratar um monte de gente, um monte de novidade, né, reformular o seu elenco, foi até sexta-feira que os times poderiam registrar novos jogadores na Copa do Nordeste. Se não registrou até sexta, não registra mais. Beleza? Então tem esse ponto aí, tá? Então é isso. Por exemplo, a equipe do CSA registrou uma boa parte dos seus jogadores na semana passada. Contratou o Cavaleri, do Paysandu, já foi registrado. Diogo Batista, lateral direito, também. E o Luciano Naninho, que inclusive já jogou nesse último jogo, né? E o volante Léo Costa, vindo da Inter de Limeira também. Todos foram registrados no CSA na semana passada. Pode contratar até hoje, nessa janela de transferência. Hoje fecha a janela, é o último dia. Mas tem que contratar até hoje, mas mesmo assim, contratando hoje, não joga na fase de mata-mata da Copa do Nordeste. Beleza? Só para deixar isso claro também. Então, com os elencos que tem até aqui, é como os times vão jogar o mata-mata da Copa do Nordeste, que ainda não tem data definida, certo? A CBF ainda vai definir essas datas. E chaveamento já definido também, a gente tem nessa chave aqui de cima, só uma equipe da Série A, duas da Série C e uma da Série D. E na outra chave a gente tem 4 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Meus palpites aqui, gente, para chegar à final, pensando aí no chaveamento, eu acho que a final ali é um Bavi, né? Acho que o Bahia, no enfrentamento aí contra o Fortaleza, tem a vantagem. E depois, como eu falei, os favoritos aqui, né? No caso, a gente teria semifinais, ao meu ver, Vitória e CSA, Bahia e Ceará, pelos favoritismos que eu falei aqui, né? E aí o Vitória até, no caso, o Bahia, por exemplo, passando de fase, ele joga em casa contra a equipe do Ceará. E Vitória e CSA, por exemplo, se o Vitória for para os pênaltis contra o Confiança, ou seja, se empata o jogo e passa nos pênaltis, e o CSA ganha no jogo ganha o jogo do Ferroviário com bola rolando, o CSA jogaria contra o Vitória em Maceió, tá? Porque acumula todas as fases. Se o Vitória ganhar o seu jogo do Confiança, é mandante no jogo de volta. Se o Confiança passar do Vitória e o CSA passar do Ferroviário, o CSA é mandante, certo? Porque aqui, ó, se o Confiança ganhar do Vitória, se empatar e o Confiança passar, já não passaria o CSA, no caso. Se o Confiança ganhar, vai a 14, e se o CSA empatar e passar nos pênaltis, né, teria que o Confiança ganhar de 5-0 da equipe do Vitória para poder ultrapassar o CSA. Se no caso o Confiança ganhar e o CSA empatar, né, e passar de fase, aí o Confiança jogaria em casa. Mas o CSA passando, tem esses pontos aqui. O Confiança passando de fase também jogaria como visitante contra o CSA, e o Vitória, se passar nos pênaltis, joga como visitante contra o CSA também. Em qualquer um dos casos também. Se o Ferroviário passar de fase, o Ferroviário ganhando o seu jogo, o Ferroviário ganhando o seu jogo e o Confiança ganhando o seu jogo, Confiança seria mandante. Confiança empatando e passando nos pênaltis, Ferroviário mandante. Se o Ferroviário ganhar, né? Se passar nos pênaltis, o Ferroviário ele já seria o visitante automaticamente, né? Mas tem também essa questão de chaveamento. E aí, por exemplo, o Ferroviário ganhando, se o Vitória passar de fase, a qualquer situação seria o visitante também, tá? Mas, enfim. Na outra chave, a gente tem aqui o Bahia e o Fortaleza. E eu vou abrir outra aba aqui para poder colocar a tabela de classificação uma ao lado da outra, né? A classificação e o mata-mata. Opa, vamos lá. Aqui e aqui. Aí vamos lá para o outro chaveamento. Porque tem Bahia
e Fortaleza. Bahia 16 pontos. Se o Bahia ganhar, o Bahia é o melhor time aqui, né, de pontuação. Se o Bahia, no caso, se o Bahia passar de fase, o Bahia já é o mandante na semifinal. Porque vai a 17 pontos no mínimo e ninguém ultrapassaria o time do Bahia, tá? Se o Fortaleza passar de fase, ele vai a 12 ou a 10. Então, se o Fortaleza passar de fase, ele vai ser visitante, né? Se o Fortaleza passar de fase, ele é visitante na semifinal. Por quê? O Fortaleza ganhando vai a 12, o Sport empatando e passando nos pênaltis vai a 13. Então o Sport seria mandante contra o Fortaleza. E o Ceará tem 13 pontos. O Fortaleza ganhando vai a 12. Nem passa a equipe do Ceará. Tá? Então, o Fortaleza passando de fase já é visitante. Né? Então, tem todos esses pontos aí também. Sport e Ceará. Quem passar de fase vai ser mandante se passar o Bahia, ou não vai ser visitante se o Bahia passar, ou vai ser mandante se o Fortaleza passar. Tá? Essa é a matemática aí também do chaveamento, pensando na semifinal, na próxima fase. Tá? Então, tem toda essa questão aí. Mas tá aí, né? Quartas de final definidas aí da Copa do Nordeste.